Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo. Nesta segunda-feira, conversando novamente com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que vem nos explicar o que Deus quer dizer através das suas palavras que estão na Bíblia e que muitas vezes nós não compreendemos. E a cada semana nós trazemos aí um tema e o pastor Sérgio nos explica, então, essas passagens. Então, muito obrigada por estar aqui novamente conosco, pastor Sérgio. Uma boa noite a toda a nossa audiência, boa noite aí aos coordenadores aí dos bastidores do programa, que nos auxiliam sempre, né? Que são o motivo e a causa desses programas estar no ar aí também, né? Sempre agradecemos aí toda a equipe. E neste programa de hoje nós rogamos a Deus assim que possamos receber um pouco mais de luz para compreender os ensinamentos e as instruções de Cristo que vêm por meio da Bíblia e da palavra, né? E queira Deus que hoje haja assim muito avanço espiritual e compreensão de toda a audiência. Pois é, pastor. Agora pensando aqui, em Cristo, independente de ele ser Deus, o Filho de Deus, próprio Deus que se fez homem, ele é uma grande inspiração, para todas as pessoas, em termos de sabedoria elevada. E é incrível assim como essas palavras, de Deus e de Cristo se aplicam a todos os tempos e cada vez parecem que são mais atuais. Então, mesmo para aquelas pessoas, e eu falo isso porque conversando com algumas, alguns dias atrás, não tem todo esse entendimento sobre Deus, sobre Cristo, mas realmente as suas palavras inspiram e fazem com que as pessoas possam experimentar os resultados disso, de se fazer como está escrito, conforme as orientações de Deus. Mas eu gostaria então de lhe perguntar sobre uma passagem que está no livro de Mateus, no capítulo 11, o versículo 29 diz o seguinte: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tem umas palavras assim que para mim marcam, aprendei de mim, fala em mansidão, em humildade e descanso, para a nossa alma. Então, eu gostaria que o senhor comentasse essa passagem. Nós precisamos entender assim, que quando ele começa, tomai sobre vós, tomai sobre vós o meu jugo. A gente, escutando essas palavras, não sei se todos teriam condições de ter um pleno entendimento e uma revelação sobre o que Jesus está querendo dizer, tomai sobre vós o meu jugo, Muitos poderiam perguntar, mas qual é o jugo de Cristo? Exato. Então, para a gente entender a Bíblia, às vezes, só um versículo não é o suficiente para nos dar a luz adequada daquilo que Deus quer repassar de instrução para nós. Então, o jugo de Jesus é uma vida subjugada pelos mandamentos divinos do Pai. Então, esse é o jugo de Jesus, que ele também veio como um pedagogo, como um professor, como um mestre, como um instrutor, repassar essa formalidade pedagógica para que a gente também viva como ele está vivendo em relação à submissão ao seu Pai, que o enviou com o propósito de primeiramente instruir todo o povo que estava na terra, para depois então ir para um sacrifício de cruz, para gerar o retorno dos pecadores, de todos que nascem nessa terra,
proporcionar condições de eles retornar à vida eterna com Deus, né? Então, o que Jesus está querendo dizer é que esse jugo é uma obediência amorosa, voluntária, absoluta ao seu Pai, coisa que ele veio dar o exemplo de que ele vivia, porque nesse momento Jesus não era letras, e Jesus não é letra, mas por questões de maximizar o ensinamento, ele é um Jesus doutrinário, que é a Bíblia que nós temos, e ele é um Jesus vivo que mostrou exemplos de como se vive essa doutrina, né? Então, a maneira de ensino de Jesus é uma coisa assim fantástica, porque geralmente as pessoas, mestres que eu conheço na minha vida, eles ensinam muitos princípios, mas eles não vivem os princípios. Sim, verdade. Então, o conhecimento é uma coisa, a prática, que é o que importa, né, realmente, sem a qual não serve para nada o conhecimento, né? Muitas vezes é mais difícil. Todos nós no mundo estamos habituados a ser escriturais e não práticos, realísticos com aquilo que aprendemos. Então, o ensinamento de Jesus, que não é dele, é do Pai dele, o qual ele era subjugado para viver, e isso era espontâneo e amoroso e prazeroso para ele. Porque sentia paz, né? Como diz ali, descanso para a nossa alma. Isso é viver em paz, não é? Então, ele disse, aprendei de mim. Então, ele é um ensinador, ele é um mestre, e ele ensina a única verdade. Então, o que eu penso, o que eu faço, o que eu acredito, o que a humanidade acredita, pode não ser a verdade. Mas o que Jesus veio trazer para nós é a pura verdade. Só existe uma em todo o universo, em todos os lugares. Não existe duas. Hoje, a humanidade está encontrando uma série de problemas, de dificuldades, porque não se desviaram completamente desses ensinamentos. Não praticam. Não praticam. Então, mesmo os cristãos, eles são cristãos escriturais. Plenamente não, mas em aquilo que não tira pedaço do seu ego, eles vivem. Aquilo que exige um negar-se por amor a Deus, aquilo eles não vivem às vezes. E isso tem a ver com o que Cristo fala numa outra passagem, que ele diz que o meu jugo é leve, né? Sim. Então, esse jugo não é pesado. Não. Se torna pesado o não praticar. É porque isso vai acarretar muito juízo, julgamento sobre a pessoa que anda em contrariedade à verdade na vida. Ela sempre vai ter experiências dolorosas e ruins. Sim. Ao passo que as minhas experiências de dores para obedecer Deus, elas são passageiras. E libertadoras, não é? Libertadoras, ela é findável, né? Momentânea, leve e momentânea tribulação. Exatamente. Né, diz na palavra. Também dá outro, né? Uhum. É coisa a se pensar bastante, né? Aí o que Jesus menciona que eu tenho que aprender dele? Ser humilde e ser manso. Não sei se nós temos tempo para abordar. Logo depois dos nossos comerciais, eu gostaria que o senhor falasse sobre o que é realmente isso. O que é de fato ser humilde? O que é ser manso? Né? Então você fique conosco aí, que eu tenho certeza que não é aquilo que a maioria das pessoas em geral pensam, né? Mas nós voltamos já com você.
Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e o pastor Sérgio Alves continua nos explicando a passagem do livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29, né, que é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, dando continuidade a isso, que o senhor estava falando sobre a questão do jugo de Cristo e o que é esse jugo, não é? E a segunda parte é incrível, como um único versículo, né? Dá para falar tantas coisas, tantos desdobramentos, tanto a se compreender a respeito de cada palavra que está ali. E nesta continuidade, então, vem a parte, depois da questão do jugo, da mansidão e da humildade e de termos um descanso. Tá? E então eu gostaria que o senhor falasse sobre o que é essa mansidão, o que é essa humildade a que Cristo se refere. Sim. Nós sabemos, assim, que nós, em nossa própria natureza humana, não somos humildes nem mansos, por natureza. A natureza humana, ela vem sem esses atributos, não tem essas virtudes. Isso só é possível a gente conseguir conquistar se há um processo de salvação divina dentro de nós, onde o Espírito Santo habita, e dali então vem uma capacitação para estar anulando o orgulho, anulando a impaciência, né? Porque essa substituição faz exatamente esse trabalho dentro da nossa alma. Como Deus venceu toda a natureza caída no Calvário, e Ele estando dentro de nós, Ele também vai vencer dentro de nós essa natureza caída, que é impaciente, que é rebelde, que é orgulhoso, que é avarento, você olha para as pessoas, você identifica todos esses atributos que eu estou falando. Mas tem pessoas que vão dizer: não, mas eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa humilde, né? Sou mansa, né? Mas não é verdade. As pessoas às vezes se surpreendem em determinados momentos, se começarem a observar, vão ver, né, que não é bem assim. A gente tem um engano sobre quem nós somos. A gente tem um grande engano muitas vezes, e por isso essa palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, porque no momento que a gente vai descobrindo o que há dentro de nós, nós conseguimos mudar, né, com Cristo que habita em nós, como o Senhor disse. Se tem algo que nós somos totalmente desequilibrados e não temos a menor condição de avaliar, é a nossa própria pessoa. O Deus diz no Salmo, né? Quem é que pode se livrar e perceber a sua própria condição e conhecer a nossa própria condição? Temos uma grande dificuldade disso acontecer, né? Uma grande dificuldade. Então, nós não sabemos realmente quem somos enquanto não somos testados em níveis naturais. Por exemplo, no início da minha vida cristã, eu dizia: eu não tenho problema de rejeição. Afirmava isso: eu não tenho esse problema. Se a pessoa me considera, se me desconsidera, se é indiferente comigo ou não é, isso aí não me importa. Eu nem dou bola para isso. Eu dizia isso, até que um dia Deus trouxe um arranjo experiencial de vida que eu senti a rejeição pela primeira vez, de uma forma perceptível. Então não tem como a gente dizer quem somos nós. O ser mais indiscernido por nós somos nós mesmos. E aquilo tudo que o senhor falou no outro bloco, todos aqueles
adjetivos, não é? Que ninguém quer ter ou ser, né? Eles estão todos dentro de nós, então, só esperando para se manifestar. Isso faz parte do ser humano quando nasce, que o senhor disse isso lá no início, nós já nascemos com isso, está dentro de nós, e a gente não gostaria, mas a gente nasce com isso, né? Por causa dessa natureza caída, não é? E a gente observa as pessoas, elas são ciumentas, invejosas, e você vai debater com elas que não são. Elas realmente não enxergam essas coisas dentro dela. Sim. Né? E às vezes elas têm ciência de que são, né? Mas muitas não têm essa ciência. Então, para ser manso e humilde, eu dependo de uma operação divina na minha alma. Isso não é um atributo humano, é divino, essas qualidades. A gente, por nós mesmos, não conseguimos mudar. Precisamos do Deus para nos transformar. Uma parte nós somos responsáveis por esse processo. Outra Deus faz. Aquela que é impossível para os homens, Deus vai fazer. O que é possível para mim fazer, eu tenho que fazer. Por exemplo, pode falar. Não, experimentar fazer como Deus diz. Né? Isso. Mas às vezes tem que passar por cima do orgulho, que é um paredão, não é? É uma muralha, né? Na verdade. Então, a primeira coisa que Jesus cita ali é aprender o quê? Ser manso. É dele que vai vir essa qualidade, essa virtude de vida. Não é minha. Então, aprender é um processo. Primeiro, de mentalizar um tipo de comportamento com relação aos princípios dele. E que resultado Deus quer depois que nos ensina seus princípios? O cumprimento dos princípios. E é nesse interim, nessa experiência de conhecer e depois cumprir aquilo, tem dor, tem dificuldade, tem batalha, tem luta, porque eu vou fazer o que não gosto, o que me desconforta, vou mudar o que eu não quero mudar. Uma série de coisas acontece lá dentro de nós. Que a gente começa a visualizar um tipo de vida, de comportamento que nós não queremos. Porque não conhecemos esse comportamento tão diferente, né? Que se for analisar perante o sistema do mundo, seria até uma loucura, mas que comportamento diferente é esse, né? E aí vem outros adjetivos que fazem com que a pessoa se sinta talvez até mais, né, rejeitada ou maluca, enfim, não é? Porque tem um pensamento diferente daquilo que é o habitual, a questão de agir e reagir diante das diversas situações e áreas da nossa vida, não é? Sim. E o melhor conceito de mansidão que eu encontrei até hoje foi do próprio Deus, que uma vez me ensinou muitas coisas. Primeiro, se você vai num dicionário natural, mansidão é autodisciplina. Você tem que ter controle de si mesmo. Eu nunca vou ter como homem natural, só se Deus está no comando da minha alma, né? Então a mansidão é renunciar a um direito de desobedecer a Deus. Porque eu tenho esse direito, você tem, qualquer um tem. Cada vez que eu renuncio o direito da desobediência em detrimento de um princípio que eu já tenho ciência, né, eu estou sendo manso, que é uma renúncia de direitos. Então, esse conceito ele é bem mais completo que todos que eu achei em dicionários até hoje. Olha só, interessante buscar essas palavras no dicionário. Porque você olha os conceitos naturais do dicionário, filosóficos ali, dos estudiosos, mas quando Deus me falou, um dia eu perguntei, como eu posso saber mais a miúde assim, o que é uma mansidão? Ele diz, eu te fiz com livre-arbítrio. Quando tu conheceu minha palavra, eu não te obrigo a vivê-la, mas te convido a obedecer para ser abençoado. Mas você tem o direito de conscientemente desobedecer.
Sim, mas em obedecer, em se negar, não é? Está a questão da humildade também. Então, ser manso e humilde andam juntos. Andam juntos, são irmãos gêmeos, eu até digo, né? Porque a mansidão precede a humildade. Né? Sim, que não é a humildade material, gente, não é? Isso nós já aprendemos aqui, não é? A mansidão da nossa alma, do nosso comportamento, do nosso pensamento, um pensamento elevado, né? Bem, pastor, eu gostaria de continuar falando, né, sobre esse assunto, porque eu sei que tem muitas coisas nesse pequeno versículo ainda a se falar. Mas nosso programa hoje está finalizando e gostaríamos de dar continuidade, então, na próxima semana. Ok. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Boa noite, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Inverno.